Olá, olá, pessoal. Que alegria poder estar com vocês aqui, participando da segunda Jornada Internacional de Direito Law Week, que é vinculada aí ao maior evento jurídico, né, do Brasil, que hoje nós temos aqui no sul do nosso estado. Então, primeiro, dar as boas-vindas a vocês, agradecer por estarem aqui participando dessa palestra, que foi feita com muito carinho. E, em especial, ela não foi feita só pela empatia que eu tenho com os profissionais de direito em relação a essas questões de saúde mental, mas também pelo fato de que eu já fui uma profissional do direito. Então, a ideia hoje é que a gente possa conversar sobre qual é o segredo do profissional de sucesso para ele ter mais qualidade de vida no trabalho e que ele possa também usufruir aí de todos os benefícios de ser um profissional jurídico, né? Então, a ideia hoje é trazer não um, nem dois, nem três, mas 10 dicas de como ser um profissional de sucesso com saúde mental. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o título da nossa palestra, né? Saúde mental no universo do direito. E aqui, primeiro, eu quero me apresentar para vocês, então. Eu sou Bianca Cambraia Flores. Essa fotinho que está no canto da tela aí para vocês sou eu lá em 2011. Agora é a hora que todo mundo começa a calcular aí as idades, né? Mas lá em 2011, quando eu me formei em Direito e também fiz a prova da OAB e recebi a minha OAB, que é o númerozinho que tá ali, 82880. Durante algum tempo eu trabalhei, então, como advogada e depois de um tempo eu resolvi migrar, trocar de profissão e ser, então, psicóloga, que é a minha profissão atual. Eu sou também pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental e eu tenho um enfoque, né, no atendimento de adolescentes e adultos. E também sou idealizadora da empresa Alavanca Carreiras, que tem justamente esse objetivo de trabalhar o mundo corporativo e as pessoas que estão nesse mundo corporativo para que elas tenham mais competitividade e, ao mesmo tempo, qualidade de vida no trabalho. Então, primeiro eu quero trazer para vocês o porquê que eu coloquei na minha palestra o universo do direito. Porque essa palestra ela não é só para advogados. Ela é para estudantes, ela é para advogados, ela é para concurseiros, ela é para concursados, ela é para qualquer pessoa do universo do direito. Porque, na verdade, nós temos uma trajetória aqui que ela é seguida, que ela passa ao longo do estudo e ao longo dessa trajetória profissional, a gente vai se encaminhando neles. E todas essas etapas podem ter um efeito psicológico importante, principalmente de ansiedade. Então, vamos lá. Primeiro, a gente passa pela escolha profissional. A escolha profissional, muitas vezes, ela pode ter um envolvimento familiar importante e ela tem muitos fatores que podem gerar uma ansiedade, sem contar a idade, muitas vezes, que a gente faz essa escolha. Tirando profissionais que, às vezes, optam como sendo uma segunda graduação ou um curso complementar, geralmente nós estamos na faixa dos 20 anos de idade, um pouco menos, inclusive, quando a gente faz essa escolha. Então, dessa forma, pode ser um momento bastante ansiogênico, né? Ansioso para nós, enquanto escolha de profissão. Logo depois começa a faculdade. A faculdade de Direito ela é uma faculdade bastante peculiar, porque além de a gente ter todo o aprendizado, as trocas, as incertezas, as angústias, é um curso naturalmente competitivo. Então, o profissional, o estudante que está se preparando nesse sentido, já se depara desde o início com colegas, professores, etc., que já estão sempre naquela pegada da competição. Então, o que eu vou ser? O que eu vou ser? Eu vou fazer concurso? Eu vou advogar? Eu vou ser o estagiário do escritório tal? Eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça? Então, isso também é um ponto bem importante. Aí nós começamos os estágios. E aí os estágios, muitas vezes, não são aqueles estágios que a gente esperava que fosse. Algumas vezes a gente acaba entrando em trabalhos muito mais administrativos, exaustivos, cansativos e o famoso burro de carga, né? Que é aquele trabalho que na minha época, pelo menos, né? Mas agora a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as tecnologias, mas era aquela história de, eu tenho que ir, né, ao fórum, aos tribunais para fazer carga de processo, e aí acabava que eu virava, né, essa carga de processos e não aprendia tanto em relação a como era a prática jurídica em si. Além disso, depois a gente vem para um dos momentos mais ansiogênicos da carreira jurídica, que é a prova da OAB. A prova da OAB ela é um teste de fogo emocional do qual a gente está concorrendo conosco mesmo. E isso é muito difícil,
porque a gente precisa de uma preparação, a gente tem uma pressão, porque sem a OAB, a grande maioria das profissões jurídicas não vão poder ser exercidas, sejam alguns concursos, seja o advogar. Então, é um momento que exige uma preparação emocional muito grande também para aquele estudante que está se preparando, porque ele não precisa saber só as técnicas, ele precisa também ter autocontrole e autoconhecimento para gerir os seus estudos e gerenciar também esse momento ansiogênico que é a realização da prova. Passamos pela prova, bora para o próximo, vamos advogar. Muitos de nós, então, acabamos fazendo agora uma escolha por área. Eu vou advogar em tudo, vou advogar em tal área, o que eu vou fazer? Aí eu vou ser associado, eu vou ser empregado, eu vou ser autônomo, autônoma, e tudo isso começa a gerar mais angústia, porque daí eu tenho agora um leque de opções gigante que me permite atuar em diversas frentes e eu preciso pensar o que eu vou querer fazer da minha trajetória profissional. Estou advogando, estou naquele momento, e alguns de nós optam por estudar para concursos, ou para fazer alguma especialização em área específica, ou até mesmo para alguma troca profissional. A minha própria troca profissional, ela aconteceu depois dessa etapa do advogar. Eu cheguei a advogar durante 4 anos e depois eu percebi que eu queria migrar para uma nova profissão. Então, essa parte também envolve um conhecimento muito grande de quem nós somos, onde estamos e por que nós estamos ali naquela profissão. Depois nós vemos a questão do crescimento, que ela pode ser tanto em função dos concursos, como em função da advocacia. Porque daí eu estou ali no momento onde que rumo e que sentido a minha carreira está tomando agora. Então, eu já estou mais consolidado, eu já estou com outras etapas sendo concluídas, novas chegando, e eu quero entender, então, que profissional é esse e o crescimento que eu tenho enquanto profissional. Junta toda essa trajetória do universo do direito, e aí a gente consegue ver que nós temos muitas ansiedades, com S mesmo, porque são muitas dúvidas. Às vezes a gente tem despreparo emocional, despreparo financeiro, muitos casos de burnout, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ter que lidar com frustrações constantes, né? Principalmente por quê? Porque a escolha do direito, ela é escolher uma profissão que atua para solucionar o problema alheio. Então, quando nós estamos constantemente tendo que resolver o problema do outro, a gente fica ainda mais angustiado, né? Então, eu trouxe alguns índices para conhecimento, porque é extremamente importante. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a Jornada Internacional de Direito pela oportunidade de nós estarmos falando sobre saúde mental aqui nessa jornada tão importante, com um alcance tão grande a nível Brasil. Por quê? A gente precisa considerar que ali embaixo está escrito, ó, que segundo o Ministério Público do Trabalho, 30%, ou seja, a cada 10 colegas advogados, 3 estão afastados por causa de algum transtorno mental. Gente, isso é muito alto. Nós estamos falando apenas de advogados, não estamos nem falando de estudantes e, enfim, outras profissões jurídicas. Então, é uma situação muito, muito importante da gente olhar. Nós estamos adoecendo, então precisamos olhar para esse aspecto. Atualmente, 28% então dos advogados sofrem de depressão. 23% está em alguma fase de estresse crônico no trabalho, que acaba muitas vezes indo, né, refletindo na vida pessoal. 21% faz uso de substância e abuso delas, principalmente do álcool. E aí é natural a gente não achar tão grave, porque o álcool ele é uma droga lícita, ou seja, permitida no nosso país. Então a gente acha que o beber não pode ser um problema, mas a gente tem que ficar bem atento também a essas questões. E 19% sofre das mais diversos tipos de ansiedade, sejam elas generalizadas, até mesmo transtornos obsessivos compulsivos e outras fobias, inclusive. E aí, a gente enfrentou mais um grande processo agora, que era um processo natural, já vinha acontecendo, mas a pandemia agilizou esse processo aí, que é o quê? A tecnologia. Na tecnologia, então, eu já tinha que lidar com tudo aquilo que eu estava lidando, mas todas as minhas questões pessoais, a gente nem entra nisso aqui, nós estamos falando nós enquanto profissionais do direito. Mas aí, beleza, chega a pandemia e vem a tecnologia assim. A partir desse momento, eu começo a enfrentar
mudanças tecnológicas onde eu tenho que reaprender a como trabalhar durante essa pandemia, ou seja, eu trabalhava no escritório, eu tinha minha rotina, a partir de agora esquece tudo, eu tenho que reaprender a como fazer isso. Eu tenho que trabalhar home office, em muitos casos as pessoas tiveram então que se isolar, então, e por muito tempo todos nós precisamos nos isolar, então o home office acabou se tornando uma realidade onde o mundo do trabalho invadiu o mundo pessoal das pessoas e talvez muitos de nós não tenham conseguido se desfazer dessa invasão depois que a pandemia passou. Então, esse é um ponto também muito importante de saúde mental. Tivemos que aprender a fazer audiências online. Quantos de nós consegue ou tem condição ou se sente bem para falar assim em frente a um computador? Né? Então, a gente teve, não está o cliente do nosso lado, não está o juiz, o que eu tenho que fazer? Então, também é um desafio. Além disso, a gente passa agora por uma era onde o uso contínuo do digital, inclusive para divulgação, é claro, respeitando todas as questões éticas que a Ordem dos Advogados do Brasil impõe, a gente sabe que existe hoje ferramentas, né? Tem a possibilidade de nós utilizarmos ferramentas como exposição nas redes sociais com objetivo de divulgação. Porque hoje, basicamente, o que a gente escuta é: se eu não estou na internet, eu não existo. Então, vem mais essa pressão. E aí, o boom também de TikTok, do me tornar famoso, do saber o que dizer nas redes, de ter desenvoltura, tudo isso aumentou também com a chegada exacerbada dessa tecnologia. E nós passamos, então, ainda por sistemas eletrônicos despreparados, principalmente sistemas de tribunais que estavam sendo implementados, e aí, nesse boom, vamos correr, vamos digitalizar tudo, a gente passa por sistemas lentos, né, sobrecarregados, que apresentam erros, e muitas vezes o erro é a pecinha atrás do computador também, que somos nós. Por quê? Porque a gente também tem que reaprender a como fazer todo esse reajuste e trabalho profissional. Então, a tecnologia ela é um aspecto também muito importante, que acaba impactando diretamente em questões emocionais de qualquer profissional. E para o profissional de direito não foi diferente. E agora, então, eu quero trazer para vocês 10 atitudes. Então, não é nenhuma, nem duas, nem três, são 10 atitudes de um profissional de sucesso. E eu quero abordar um pouquinho cada uma delas. Primeiro, divisão inteligente do tempo. Hoje nós temos por hábito misturar muito as coisas e a pandemia também piorou isso. Então eu trabalho dentro de casa, o meu hobby também é trabalhar, eu estudo enquanto trabalho, eu vejo TV enquanto olho celular e eu como vendo celular e a gente não tem tempo de qualidade. Então, primeira dica é: eu preciso ser capaz de conseguir dividir o meu tempo de forma inteligente. Né? Então, eu preciso saber o que eu preciso fazer em quais momentos do meu dia e separar essas coisas para que eu possa ter tempo de qualidade. A segunda dica é foco no momento presente. O que significa isso? Eu ter atenção plena nas atividades que eu estou realizando, porque isso agiliza a minha execução e aumenta a minha produtividade. O que significa isso? Se eu estou aqui fazendo a palestra com vocês, olha o meu celular aqui, deixa eu dar uma olhadinha, aproveitar para dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu já me distraí, daqui a pouco eu já peguei uma caneta, daqui a pouco já... Deu uma coisa que eu levaria 1 hora para fazer, eu levei 3, me deixou mais ansioso porque eu não fiz e vem aí a bela arte de procrastinar. Então, a gente também precisa aprender a focar no momento presente. Se eu estou aqui agora com vocês falando sobre isso, eu estou aqui agora com vocês falando sobre isso, tá? Então, isso é uma outra dica que a gente tem que implementar na nossa rotina. A terceira dica é ser realista. O que significa isso? Dentro das dificuldades da minha profissão, porque qualquer profissão tem dificuldades, eu tenho que compreender a minha realidade da forma mais positiva possível. É exatamente aquela coisa de expectativa versus realidade. Se eu ficar vivendo no mundo da expectativa, eu vou estar frustrado o tempo todo, porque a expectativa não é a minha realidade. Então, eu preciso focar aqui, a minha realidade, e tentar enxergar a minha realidade
da melhor forma possível. Então, tá, atualmente eu sou associada de um escritório de advocacia. Essa é a minha realidade atual. Eu gostaria de ter o meu escritório próprio, então eu vou trabalhar para que isso aconteça. Né? Eu vou pensar e me programar e planejar como isso vai acontecer, mas sem viver nesse sonho da expectativa de um escritório que ainda nem existe, ou de um concurso que eu ainda nem passei. Eu vou me preparar para isso, mas entendendo e respeitando a minha realidade atual. O quarto é ter equilíbrio. O que é importante desse aspecto? Gente, não é possível ser feliz o tempo todo. E se tem alguém que é feliz o tempo todo, essa pessoa tá com algum problema emocional também, tá? Porque não tem como nós estarmos felizes o tempo todo. Assim como não tem como a gente entrar na faculdade e achar todas as cadeiras legais. Vai ter alguma que não vai ser tão legal. Assim como vão ter atividades da profissão que não vão ser tão legais também. Então, a gente precisa entender também que vão ter dias difíceis, que vão ter momentos que não vão ser simples, mas a gente vai passar por cima deles, porque tudo passa, tudo. Então, a gente precisa conseguir equilibrar também a nossa vida e essa expectativa em relação à felicidade. Aí, a quinta dica, né, a quinta atitude de um profissional de sucesso é o propósito. Então, é enxergar a profissão como algum sentido de vida e não apenas como um trabalho. Então, na verdade, eu não sou psicóloga, eu salvo vidas. É isso que você, profissional do direito, precisa pensar. Você não é um advogado, você não é um delegado, você não é um juiz, você não é um estudante de direito. O que você é? Você precisa enxergar isso com propósito, com sentido, porque isso acaba nos trazendo uma resiliência maior e uma compreensão de que o que eu estou fazendo e o tempo que eu estou dedicando àquilo, ele é necessário, importante e válido. Eu estou ali pelo meu propósito. Então, isso é uma dica muito importante. As outras 5 atitudes, então, de um profissional de sucesso, a primeira delas é algo que colocaram na nossa cabeça, e principalmente a tal da internet. E, pessoal, antes que vocês digam que eu sou contra, eu sou super a favor, tá? Tanto das tecnologias como da internet, etc. Mas aqui, uma coisa que a gente precisa entender: nós somos únicos, seres únicos. Nós não somos o milagre da manhã. Tá? Então, atualmente, a gente tem aquela ideia de que todo mundo tem que acordar às 4h30, 5 horas tem que estar meditando, 5h30 tem que estar lendo, 6 horas já tem que estar na academia, 7 horas tem que estar de café tomado, feliz, bonito e bem arrumado e indo para o escritório. Gente, isso não existe na vida real. E se isso funciona para alguém, funciona para aquele ser único que serve para aquela atividade. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é a atitude que eu tenho que ter? Eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento para compreender o que faz sentido para mim. Então, para mim, eu, Bianca, como que é a rotina ideal para mim? É isso que você tem que pensar. Então, é avaliar qual é a rotina ideal para você. Isso é uma atitude de sucesso. Por quê? Porque, na verdade, tem pessoas que se satisfazem muito com o trabalho. Então, também é errado eu dizer que ela tem que trabalhar menos. Agora, tem pessoas que elas precisam trabalhar menos porque elas se sentem muito mais felizes em outros espaços. Então, também não está certo dizer que ela tem que trabalhar mais. Então, é importante a gente respeitar que cada ser é único. A 7ª dica, então, a 7ª atitude é o que eu chamo do inegociável. Né? O que significa isso? Dentro da minha realidade, eu vou estabelecer questões que são inegociáveis para eu atingir o meu sucesso. Por exemplo, vamos supor que eu esteja estudando para um concurso público. É inegociável para mim, por exemplo, não ir nas aulas durante a semana. É algo que eu preciso estar consciente de que eu tenho que fazer. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo negociando conosco. Então, o que a gente faz? Hoje tá mais friozinho, né? Então, eu vou ficar até mais tarde na cama. Depois eu estudo. Hoje, né, tá um friozinho gostoso. Hoje eu me chateei no trabalho. Eu vou comer um doce aqui, que eu não deveria, né? Hoje não era uma legal, mas eu vou comer, porque, eu vou me beneficiar. A gente faz isso o tempo todo. Então, se a gente já sabe que é assim, tem coisas que são inegociáveis, a gente não pode abrir mão. Isso é ser adulto, é ter responsabilidade pelas suas escolhas e pelas suas atividades. Então, se eu quero fazer um concurso público, eu quero passar nesse concurso, eu preciso encarar o desafio e ser inegociável comigo, por exemplo, a minha jornada de estudos.
assim como nós falamos antes, tudo passa, inclusive essa jornada de estudos. E em breve, se tudo der certo, você vai estar lá no concurso que você tanto idealizou, você vai ter passado na prova da OAB, no vestibular para o curso de Direito, enfim, em todos esses aspectos que são importantes para o seu crescimento. Vamos, então, para a nossa 8ª atitude de um profissional de sucesso, é a estratégia da carteira da OAB. Gente, eu esse tempo tive a oportunidade de participar também de um evento, que eu achei muito legal, que um profissional comentou que ele sempre misturava muito vida pessoal com vida profissional. E aí ele carregava, né, a carteira do conselho dele na carteira dele, enfim, né? E que quando ele chegava em casa, ele tirava a carteira profissional e colocava num potinho que tinha na entrada da casa dele. E ele sabia que a partir do momento que ele entrou na casa dele, ele não iria mais falar de trabalho. Isso vem ao encontro um pouco lá da primeira atitude que nós falamos, primeira atitude de um profissional de sucesso, que é o quê? Separar os espaços. Então, essa estratégia é, beleza, eu cheguei em casa, eu vou largar minha carteira profissional aqui e a partir deste momento, a minha profissão ficou lá do lado de fora. E agora eu vou ter tempo de qualidade com as pessoas com as quais eu me relaciono, ou comigo, ou com os meus hobbies, porque isso é saudável e mais do que saudável. Isso é importantíssimo para nós termos saúde mental. Nossa 9ª, então, atitude de um profissional de sucesso é buscar ajuda especializada. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, nós estamos falando em termos genéricos, em situações genéricas, mas, assim como eu falei lá na 6ª dica, nós somos únicos e muitas vezes nós estamos passando por momentos muito difíceis, momentos ou pessoais que estão afetando a vida profissional ou vice-versa. Então, é muito importante a gente ter clareza e consciência de que existem profissionais qualificados para trabalhar em conjunto com você, para fazer com que você tenha mais saúde mental, sejam eles psicólogos ou psiquiatras que podem auxiliar nesse sentido. Lá no início eu comentei um pouco também sobre o burnout. O que é burnout? É um termo, uma expressão, inclusive, que burn é queimar e out é para fora. Então, é como se eu explodir, né? Eu queimei para fora de mim. Quando uma pessoa ela é diagnosticada com esse transtorno, ela chegou no limite. No limite. É um tratamento complexo, um tratamento delicado, um tratamento que vai exigir muito cuidado e atenção. Então, a gente tem muitas dicas para evitar chegar nesse ponto. Mas se você chegou, se está se sentindo sobrecarregado, ou até mesmo se está sentindo necessidade de conversar com alguém sobre essas questões, é só, você precisa buscar uma ajuda profissional especializada. E a nossa 10ª atitude, e essa atitude não sou nem eu que estou dizendo, mas o que ela é? O maior estudo feito na história foi um estudo que durou 75 anos. Foi feito com mais de 700 homens, lá pela Universidade de Harvard. E o objetivo desse estudo era entender o que faz uma vida plena. Aí vocês imaginem que por 75 anos seguiram essas pessoas e suas famílias e seus filhos para entender, de fato, quando a gente chega lá no fim da nossa vida, o que foi uma vida plena. Não foi nem sucesso e nem dinheiro. Pelo contrário, foi criar conexões e ter bons relacionamentos. Então, na minha 10ª atitude de um profissional de sucesso é o quê? Cultive relacionamentos. Cultive as suas relações pessoais, cuide da sua família, dos seus amigos, dos seus companheiros e companheiras, porque isso vai fazer com que lá ao final da vida você sinta que teve uma vida plena, porque ao final de tudo isso importou. As pessoas com as quais tu se relacionou, tu te importou e tu vivenciou esses momentos da tua vida. Então, pessoal, eu queria convidar vocês também para me seguirem ali no Instagram. Eu tenho vários vídeos lá que falam sobre dicas de como ter qualidade de vida e também qualidade de vida no trabalho. O meu Instagram é @psi.biancacambraia e eu deixo aqui para vocês também o meu telefone de contato. Se porventura alguém quiser me contatar, fique à vontade. E também aproveito para avisar que se por acaso esse conteúdo tenha gerado de alguma forma alguma ansiedade em você,
fique à vontade para me contatar ou para contatar qualquer profissional da área da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, para conversar, porque o objetivo de nós trazermos esse conteúdo é abrir os seus olhos de que a saúde mental é extremamente importante, de que ela precisa ser olhada com muito carinho e muita atenção e que sim, nós podemos ser profissionais de sucesso com qualidade de vida, gestão de tempo e gestão de carreira. Muito obrigada!